Saudações tricolores, eu sou o Fio, seu canal Gol de Barriga, e nessa sexta-feira, primeira coletiva do presidente Matheus Montenegro à frente do Fluminense. A gente vai falar de todas as respostas e a minha opinião sobre as respostas de Matheus Montenegro na coletiva de hoje pela manhã, tá bom? Além disso, a gente vai atualizar a galera que teve entorse do tornozelo de Paulo Henrique Ganso, atualização do departamento médico sobre Hércules, sobre Soteldo e sobre Santi Moreno também. Tudo isso logo após a vinheta. Roda a vinheta aí pra gente começar esse bate-papo. Antes de começar, vou fazer aquele pedido para você, por favor, se inscreve no canal, deixa o like, lembrando que tem vídeo todos os dias aqui no canal Gol de Barriga sobre Fluminense, tá bom? E live também de segunda a sexta. Hoje a gente já teve nossa live ali na hora do almoço, se quiser acompanhar, a gente troca uma ideia, eu e o Lucas ali, sobre o que a gente achou da coletiva, com mais tranquilidade, trocando ideia com vocês, mas agora eu vou dar a minha opinião aqui nesse vídeo sobre a coletiva, tá? A primeira impressão da coletiva, que é o estilo de presidente, no sentido de falar, né, de se posicionar muito diferente do antigo presidente Mário Bittencourt, que ainda faz parte da gestão, né? A gente vai falar disso também. Marcou na hora a coletiva, começou a coletiva na hora e a coletiva durou 40, 50 minutos. Ele respondia cada pergunta aí, respondia a resposta dele, durava no máximo 2 minutos. E para quem não lembra, cada coletiva do Mário Bittencourt era um evento que durava 2 horas e meia, 3 horas, que cada pergunta, aí ele falava de 93, quando ele foi no Maracanã, de 95, uma viagem que ele fez para a Itália, aí ele encontrou o Odair. Era uma loucura que você, sinceramente, eu acompanhando como torcedor, às vezes eu esquecia qual a pergunta em cada resposta do Mário. Confesso que eu vi aqui uma galera reclamando um pouco da coletiva, mas eu, particularmente, prefiro muito mais essa coletiva mais objetiva, onde ele responde somente o que ele é perguntado, do que todas essas parábolas do antigo presidente, tá? É um gosto meu, e eu achei que ele não fugiu das perguntas, ele respondeu as perguntas que foram feitas, tá? Eu posso estar em desacordo com a resposta dele, ou então porque era um camisa 9, mas eu tô aqui para avaliar a coletiva e achei essa uma coletiva, uma boa coletiva, eu diria, tá? Não vou... Hoje em dia aqui na internet tem a dificuldade das pessoas darem opinião, porque você dá opinião contra, você está querendo atrapalhar o time. Você dá opinião a favor, você está passando pano, mas aqui no canal, é meu canal, acho que a ideia de quando abri um canal foi justamente esse, de dar a minha opinião, e achei sim uma boa coletiva do Matheus Montenegro, tá? Me pareceu um cara muito despreocupado no sentido positivo da repercussão das respostas dele. Para mim, ele só deu as respostas que ele pensa, o que ele está fazendo ali, claro, o que ele pode falar, o que ele vê que pode falar, e aí eu achei ok, mas tem algumas coisas que eu quero comentar, que nem tudo é positivo também, né? Então vou botar alguns pontos aqui para a gente trocar uma ideia nesse vídeo. Primeira pergunta, o primeiro questionamento que era muito óbvio, é sobre a situação de Hulk. E ele deixa claro que o Fluminense teve a situação onde o Atlético Mineiro fez 3 exigências, o Fluminense concordou com 2 e o Fluminense barrou na que tinha porcentagem dos jogadores. Ele diz 3 jogadores da base, né? A informação que a gente tinha eram 4 jogadores, não sei se ele errou ali na fala, mas tem essa diferença, mas que ele diz que não aceitou. Mas temos uma novidade, ele falou que ontem à noite, ele entrou em contato com o Atlético Mineiro, pedindo uma forma de negociar um pouco querendo pagar, fazendo um aporte financeiro e não envolvendo os jogadores, e ontem à noite teve a negativa do Atlético Mineiro. Porém, é um jogador que o Fluminense tem interesse e ele não dá totalmente como travada essa negociação, como finalizada essa negociação, porque aparentemente se o Atlético Mineiro ligar e falar, cara, aceita a sua proposta, o Fluminense volta atrás. Porém, deixou claro que o Fluminense está procurando um camisa 9, que é a prioridade até esse momento, de Fluminense contratar. Ele queria, no mundo ideal, contratar, apresentar esse cara até o início do Campeonato Brasileiro, que começa agora, daqui a 12 dias, no jogo contra o Grêmio, mas não sabe se vai acontecer, porque ele pensa em nomes grandes, em nomes de peso, nomes de relevância, e isso demora um pouco a negociação. Vamos lá. Gosto da parte onde ele diz que o Fluminense está atrás de um nome de peso, de um nome grande. Eu acho que o mercado, parece que o Fluminense foi ao mercado na janela com esse pensamento, quando a gente pensa em nomes como o próprio Arana e o James não é um cara com nome, mas o James é o zagueiro revelação do Campeonato Brasileiro da última temporada. Quando o Fluminense faz proposta por Marlon Freitas, sonda Fabinho, sonda o Cebolinha, tentou o Savarino, tentou o Hulk, então realmente parece que essas últimas 2 janelas, que tem sim sua importância, ainda mais para um time que não sobra dinheiro, não um time que tem muito dinheiro, o Fluminense, era importante as 2 últimas janelas. Vamos lá por parte.
começo de 2024, o Fluminense faz aquela janela só com medalhões, né? Douglas Costa, Renato Augusto, aquela janela maluca, que nada deu certo. Aí depois a gente vem de 2 janelas de muitas apostas no mercado sul-americano. A gente vai lembrar Bernal, Santi Moreno, Acosta, o Ignácio, o Freitas, o Serna. Então foram muitas apostas que são importantes. Algumas deram certo, algumas deram errado. Tem contratações absurdas, como na minha opinião a do Soteldo, mas aí foge um pouco desse padrão. E agora parece que quer nomes pesados que façam diferença no time titular do Fluminense, tá? Então, gosto dessa parte. Gosto do nome grande, né, como eu falei, mas me preocupa o ontem ter tentado de novo o Hulk. Eu sei que faz parte, que o Fluminense quer o Hulk, mas aí me preocupa só que parece que o Fluminense está olhando no mercado e não está achando esse jogador, esse camisa 9 pesado que vem para resolver e está insistindo um pouco a mais no Hulk. Só espero que o Fluminense entregue o camisa 9. Né? Até na pergunta do Gabriel, ele diz que existe a possibilidade de não entregar um camisa 9 nesse primeiro semestre, e ele diz que não é ideia, que está atrás, mas pode acontecer, mas assim, não pode acontecer, Matheus. Não pode acontecer. Então essa foi a minha primeira opinião ali sobre o Hulk. Sobre o Savarino, aí ele fecha ali totalmente, tá? Ele diz que existe chance zero do Savarino negociar com o Fluminense, que essa sim, as negociações estão totalmente encerradas. Então não teremos Savarino, e até pela fala dele, o Savarino não era, a posição do Savarino ali, um meia ponta, não era a posição principal que o Fluminense queria contratar. Foi uma oportunidade de mercado. E ele disse que se tiver outras oportunidades de mercado, o Fluminense pode se interessar, mas aparentemente o Fluminense só vai atrás de um centroavante, realmente. Sobre Arias e Nino, né? Eu vou começar com o Nino, que é mais simples a opinião dele. Ele diz que o Nino, ele já tentou na janela passada o Nino. O Zenit falou que para negociar seria nessa janela. Foi negociar nessa janela, o Zenit já jogou para a próxima janela. Que o Nino, o Fluminense tem um interesse no Nino, que esse é até um dos motivos do Fluminense não ir atrás de um zagueiro para essa primeira parte da janela, porque depois vai ter que fazer um aporte para trazer o Nino. Não está nada certo que vai ser na próxima janela, mas cada janela cada próxima janela, eu acho que tem mais chance do Nino voltar, né? Um cara que a gente quer muito que volte aqui, a gente sabe que ele quer voltar também. Eu acho que é um jogador que é questão só de tempo, mas o tempo preocupa o torcedor do Fluminense. Por que preocupa? Porque a gente tem uma zaga muito limitada, o elenco da zaga é muito limitado quando a gente pensa só em James, em Freitas, em Ignácio e Igor Rabelo. São os 4 jogadores profissionais que a gente tem. Acho muito curto. Mas aí é a resposta que eu achei mais contundente do Matheus Montenegro e a que eu mais gostei, sendo bem sincero. Vou dar minha opinião, acho que não vai convergir com a opinião de vocês. Quero a opinião de vocês aqui nos comentários, mesmo quem discordar de mim. É claro que com respeito ali a gente troca essa ideia. Mas ele diz que o Fluminense tem 6 zagueiros, ele conta com o Loyola e com o Davi Schwindt, diz que acha 6 uma quantidade boa e que vai dar oportunidade para os moleques da base. Diz que não vai interferir na escalação, que isso é para o Zubeldia, mas ele está entregando esses 2 moleques da base. E aí, cara, eu vou ser bem sincero. Minha opinião, quando o Paulo Angione dá a informação que o Fluminense não vai trazer nenhum zagueiro, a minha opinião é que é um grande erro. Confesso que após a coletiva, e eu posso estar errado, mas eu mudei a minha opinião de erro para o Fluminense fazendo uma coisa que eu achei certa, mas arriscada. Por que arriscado? Porque a gente acha que o Loyola pode ser um bom zagueiro. Fez uma boa atuação ontem na eliminação contra o Ituano, um dos poucos que se salvaram. Mas ele pode sentir, ele pode jogar um Fla-Flu e fazer uma cagada, ficar nervoso, como aconteceu com o próprio zagueiro deles da base, acho que é João Vitor, se eu não me engano, foi quando foi jogar contra a gente no 2-1 que a gente ganha no segundo turno do último brasileiro. Então, assim, é arriscada, mas aí por que mudou meu pensamento? A gente, como torcedor, sempre fala, tem que dar oportunidade para a base. Para quem vai contratar um Igor Rabelo da vida, se tem moleque da base que tem que dar chance? Então, assim, o que eu quero é isso. Ele tá dando chance pro Loyola e pro Davi Schwindt fazerem parte do elenco. Provavelmente vão ganhar minutagem. Aí você vai falar, pô, mas o Igor Rabelo tá à frente. Concordo, isso é um erro, mas aí é um debate nosso com o Zubeldia. A gente tem que cobrar o Zubeldia de dar mais oportunidade pro moleque da base. A diretoria tem que entregar pro Zubeldia oportunidade de escalar a base. Agora, claro, se for para trazer o Nino, se for para trazer um zagueiro que vai vestir a camisa e ser o titular, você vai trazer o Marquinhos da seleção, sei lá, vai trazer alguém assim para jogar, aí ok, tem que contratar. Mas entre trazer um outro Ignácio, um outro Freitas,
em outra aposta, um Igor Rabelo da vida, aí eu acho que é melhor a gente realmente apostar na base, tá? Então acho uma decisão arriscada da diretoria, mas achei coerente, tá? Então, agora, só para lembrar, tá? Eu sei que é um presidente novo, mas é esse presidente que estava como vice-presidente na última gestão, que vendeu o Isaac sem ter praticamente jogado no profissional. Então, assim, o discurso é certo, eu tô aqui, eu tô comentando a decisão dos zagueiros, mas não é essas mil maravilhas. Claro que negociação existe muita coisa aí, talvez eles vejam algo no Isaac que não parece que é o que a gente vê, mas o Isaac lá fora tá jogando já no Shakhtar. Então, acho que cabe a nossa dúvida e o nosso questionamento, que é entre o discurso e a prática, a gente tem que ver essa diferença. Talvez é uma gestão nova, é o presidente agora, apesar do Mário estar no futebol, que é um assunto de daqui a pouco, o Mário é o homem que vai estar à frente do futebol, pela fala dele, mas é algo que a gente tem sim que cobrar, tá? Mas eu confesso que vou dar esse voto de confiança nos 6 meses para ter 2 moleques na zaga e espero que tenham minutagem, tá? E sobre o Arias, pode ser só uma ilusão, mas confesso que, diferente do Nino, que eu acho que a gente tem situação financeira para conseguir cobrir uma proposta de Palmeiras e Flamengo, que sejam os dois times mais ricos do Brasil, Cruzeiro também, com muito dinheiro, acho que o Nino, por ser zagueiro, ser mais barato e pela idade, a gente consegue igualar a proposta e trazer o Nino para jogar com a gente quando ele decidir vir para o Brasil ou quando o Zenit permitir que ele venha. Mas eu tinha preocupação com o Arias e ainda tenho, porque a gente está falando que acabaram de contratar o Arias por 22 milhões. Então, o Arias, a brincadeira começa em torno de 25, que seja, 22, 25, aí eu não sei. Mas é um valor muito alto, o Fluminense nunca nem brincou. A maior contratação do Fluminense é o Canóbio com 6 milhões de euros. A gente está falando de mais de 3 vezes, mais do que o triplo desse valor nessa negociação, né? Quase praticamente 4 vezes esse valor. Ele responde que a ideia do Fluminense é exercer essa prioridade na compra. O Fluminense tem que ser notificado. Se o Palmeiras fizer uma oferta, o Flamengo fizer uma oferta na mesa do Wolverhampton e ele quiser aceitar, o Fluminense tem que ser notificado. E a ideia é exercer. Agora, como vai ter esse dinheiro? Não sei. Muita gente falou, não, mas é porque o Wolverhampton não pagou tudo ainda. Então o Fluminense vai ter que pagar só a diferença. A gente vai lembrar que a gente é um time que não sobra dinheiro. Será que esse dinheiro já não está investido em outra coisa? Será que o Fluminense não já está fazendo conta para esse dinheiro? Então são muitas coisas ali. Confesso que assim, melhorou um pouco, ainda acho uma negociação muito difícil o Fluminense trazer o Arias nessa janela, ou na próxima, a gente está debatendo provavelmente. Acho muito difícil, mas me dá uma certa esperança. Não sei se estou iludido, quero o comentário de vocês também em relação a isso. Quando dizendo que o Fluminense quer exercer sim, pode ser só uma fala da boca para fora, ou realmente pode existir um planejamento que eu não consigo enxergar esse planejamento, mas pode existir isso aí, tá? Vamos falar agora sobre o cargo do Mário Bittencourt. Ao ser questionado sobre o cargo do Mário Bittencourt, ele afirma que o Mário Bittencourt é o diretor-geral do Fluminense, continua na gestão, e assim, a gente consegue ver que praticamente ele vai ser o homem forte do futebol, né? O homem que vai estar à frente do futebol. Pô, Fio, então, em primeiro lugar, eu não acho isso um absurdo, porque eu acho que quem votou no Matheus Montenegro votou sabendo que o Mário faz parte da gestão, isso sempre foi claro. E é muito claro que o Matheus sempre foi esse homem que faz a parte mais burocrática, que está negociando o SAF, que está negociando a RCE, LFU, essas burocracias todas que são muito importantes para o clube, e que o Mário é o cara que gosta do vestiário, gosta de lidar com o jogador e gosta de estar mais no meio do futebol. Então até aí eu choquei. Vai ser um cargo remunerado como diretor, né? Tinha a opção de não ser se fosse o vice-presidente de futebol, não é o que me incomoda diretamente, sendo bem sincero, mas a gente tem que lembrar sempre que a palavra final é do Matheus Montenegro. Então, assim, o Mário quer contratar um jogador tal, o Matheus está achando errado, quem tem que ser cobrado é o Matheus. O Mário está fazendo essa função, se fizer mal, quem tem que ser cobrado é o Matheus. O Matheus quer dar a carta branca para o Mário, é uma decisão dele. A minha cobrança aqui vai ser com o Matheus em relação ao Mário Bittencourt. Ele é o presidente do Fluminense. Então não vejo problema nenhum em ter essa separação onde ele fica na parte mais burocrática. Não sei qual a função do Ricardo Tenório em relação a isso, que é o atual vice-presidente, mas o Mário vai ser o homem forte do futebol, isso já é uma coisa muito clara nessa gestão, tá? Sobre SAF, responde que até estava esperando trocar o conselho, junto com a posse dele teve ali a posse do conselho, né? Do presidente do conselho e de todos os conselheiros. A parte jurídica está sendo analisada, a parte financeira ainda não, que falta o balanço ainda de dezembro, que deve ser entregue no final de janeiro,
para ir mandar uma auditoria que deve entregar no final de fevereiro e começo de março ele volta às negociações com a SAF. Gosto da calma com que ele fala que vai ser esse processo, mais uma vez o que ele fala e o que ele vai fazer a gente precisa alinhar, mas a princípio gosto dessa fala. Ele diz que vão ser apresentadas para o conselheiro, todas as reuniões vão ser com transmissão na Flu TV, então a gente vai ter essa abertura de ver as novidades. Ele diz que a função dele como presidente é trazer transparência e conseguir uma proposta melhor ao Fluminense, que ele acha o valor baixo ainda, que ele vai tentar uma melhora dessa proposta da SAF. Então, gosto dessa resposta, isso é um assunto que eu tenho um pouco de preguiça, não sou muito fã de SAF, mas é importante demais para o Fluminense. Então, gosto dessa calma de não ser feito nada correndo, tá? Ele diz que não tem, nesse momento, negociação em curso para a saída de nenhum jogador do Fluminense, que o único que tinha era o do John Kennedy, ele não chega a falar para onde, mas é a situação do Gé do Palio, que a gente soltou no vídeo de ontem ali, que o time da Turquia estava começando a negociar para a saída do John Kennedy e optou pelo Gé do Palio, que joga na Ponte Preta, né? Isso mostra muito as últimas temporadas de John Kennedy. Dito isso, espero que faça mais um gol amanhã, seja artilheiro do Carioca e que cale a minha boca. Mas essa é a expectativa, a mudança de parâmetro do John Kennedy final de 23 para o John Kennedy começo de 26, tá? Ele foi perguntado sobre outras duas coisas que eu acho que só vale comentar rápido. Estava tendo um burburinho de uma ação de marketing do Corinthians, que ia solicitar ao Fluminense que jogasse como mandante no Maracanã, para relembrar a invasão corintiana dos anos 70, de 76, se não me engano, né? E ele já negou, falou que a ideia é muito legal, mas não vai acontecer, que não faz sentido, e não faz sentido, né? É uma ideia maluca. Assim, desculpa, passar isso é o Corinthians virar e falar: cara, posso ir na sua casa te dar um soco, porque tô querendo relembrar um soco que eu te dei em 1970? Então, não faz sentido nenhum, e só para assunto encerrado sobre isso. E a outra que ele fala sobre que teve sim reunião com a torcida organizada. Gosto dessa transparência dele abrir isso ao ser questionado. Ele disse que o Matheus Montenegro é um cara que a gente, quem convive em arquibancada já viu o Matheus diversas vezes, é um cara que conhece todo mundo ali da arquibancada, das lideranças de organizada. Disse que teve dois assuntos nessa reunião, né, para falar sobre as festas, o planejamento das festas para essa temporada da torcida, e também questionamentos igual todos os setoristas fizeram ali sobre contratações, fizeram também para o Matheus, e ele respondeu para a torcida organizada. Você pode discordar que ele tem reuniões com a organizada. Eu particularmente gosto, acho importante essa proximidade de torcida e diretoria. Claro que existe uma linha muito tênue aí entre isso e a falta de cobrança, mas pela própria fala dele, a torcida, uma das coisas que a torcida foi fazer foi cobrar, né? Que a gente está acostumado com protesto quebra-quebra, na porta do CT, mas às vezes existe sim uma forma de cobrar essa ligação direta com o presidente, tá? No geral, achei uma boa coletiva, mas precisa contratar um camisa 9, mas aí é um assunto para outro vídeo. Sobre coletiva, muito melhor, coletiva em 40 minutos, rápido, perguntou, respondeu, e é basicamente isso que eu espero quando o presidente sente ali, que ele não fuja de nenhuma resposta, mas não precisa ficar enrolando também pra caramba, tá? Quero a opinião de vocês sobre a coletiva. E agora só vou fazer para finalizar o vídeo, a gente vai falar sobre Paulo Henrique Ganso, Santi Moreno, Hércules e Soteldo sobre o departamento médico. Atualizações rápidas ali, né? A notícia que saiu na manhã de hoje sobre Ganso sofre entorse no tornozelo e ficará ausente de treinos do Fluminense. A informação que foi uma torção leve, não vai tirar o Ganso dos treinos por muito tempo, algo em torno de 3 ou 4 dias ele já pode retornar o trabalho com o grupo em campo. Então assim, não muda muito. Eu acho que se forem realmente 4 dias só fora afastado, eu acho que vai mudar ali 1 ou 2 jogos. O Ganso é um cara que precisa de pré-temporada e já não fez a outra, são situações totalmente diferentes. Eu acho que o que mais marca isso é pro torcedor. O torcedor vê essa boa parte da torcida, se bobear até a maioria, já entrou numa que o Ganso já era, que o Ganso não tem condição física mais. Começar a temporada com a notícia de lesão, eu acho que deixa muito marcado, tá? Que ele volte rápido, depois desses 3, 4 dias, vá treinar e no segundo jogo do time profissional ele já consiga entrar em campo ali e consiga jogar bem, que é o que eu espero de Paulo Henrique Ganso, tá? Sobre Hércules e Soteldo, ambos estão treinando em separado, em transição para os treinos em campo após a recuperação de lesão sofrida no final de 25, né? O Soteldo, mais uma vez na carreira, e não vai ser a última, já estou informando para vocês, sofreu lesão na reta final do ano passado, e o Hércules também, então estão fazendo esse período de transição ali, para a gente poder contar com os dois. E o outro é Santi Moreno, que
a gente fez imagens para quem acompanhou as redes sociais do Jornada, segue lá o Jornada KTO 1902, a gente fez uma imagem do Santi Moreno saindo mancando muito do campo, e a informação que a gente teve é que não há lesão, mas após sentir dores contra o Madureira, ele será preservado contra o Boa Vista em Bacaxá. Então a gente não vai ter amanhã Santi Moreno. O que eu acho ruim é que ele fez um bom jogo, para mim o melhor da estreia do Fluminense contra o Madureira foi o Santi Moreno, participou bastante, brigou, correu, driblou, participou do gol. Então achei uma boa partida do Santi Moreno e queria dar essa rodagem para ele, essas minutagens, mas é bom ter cuidado também, a temporada é longa, para evitar uma lesão que com certeza vai atrapalhar ele mais ainda. E quem deve entrar é Matheus Reis, que também entrou, participa de um gol também, uma boa jogada pela esquerda, onde ele toca para o Agner, e o Agner para o John Kennedy, deve começar a titular, é outro moleque da base, é aquilo, aquele discurso envolvendo o Loyola e o Davi Schwindt é muito bonito. A gente vai ver na prática, nessa temporada, os moleques xerém vão ter mais minutagem, que é o que eu, você, o que a gente quer, né? Enfim, quero muito o comentário de vocês sobre essa coletiva, resumir aqui, né, a coletiva para quem não estava acompanhando a live junto com a gente. Vou pedir mais uma vez, deixa o like, se inscreve no canal e quem puder hypar o vídeo também virar membro, tá bom? Tamo junto, até a próxima, valeu!